Gripe H1N1. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito e hoje no programa Ponto de Vista nós vamos mostrar uma entrevista com o secretário de Saúde do município, Dr. Gutenberg. E ele vai esclarecer como a campanha de vacinação está sendo desenvolvida aqui na ilha. Vamos ao quadro de entrevista. Bom, no quadro de entrevista de hoje, o nosso convidado é o secretário municipal de saúde, Dr. Gutenberg Araújo. E o assunto com ele é sobre a vacinação contra a gripe H1N1. Muita gente ainda tem dúvidas sobre o que fazer, quem pode tomar, quem não pode tomar. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o Dr. Gutenberg. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista e bom dia, né? Bom dia, eu que agradeço. Dr. Gutenberg, eu vou fazer logo uma pergunta que muita gente está se perguntando na rua, justamente direcionada para aquelas pessoas que têm a faixa etária entre 40 e 49 anos, que não está incluído no calendário de vacinação. O porquê que o Ministério não incluiu essas pessoas que estão nessa faixa etária e o que elas devem fazer, de que forma esse problema vai ser resolvido agora? Olha, o Ministério da Saúde, ele escolheu esses grupos de pessoas para serem vacinados baseados em uma coisa que se usa muito em saúde pública, que são os casos que aconteceram da mesma doença no passado. Então ele fez o quê? Uma estatística dos casos de 2009 e avaliou os grupos que tiveram mais frequência ser doentes, que são justamente esses que estão sendo vacinados. E o que acontece? Essas pessoas que não estão incluídas nesses grupos, elas têm que fazer o quê? Primeiro, ela continuar como todo o grupo, com os cuidados de higiene normais que a gente tem que ter, diante de uma gripe, não cumprimentar as pessoas, depois lavar a mão, não espirrar, ter esses cuidados todos. E, segundo a palavra do Ministério, todas as pessoas que não estão incluídas nesses grupos, será disponibilizada vacina nos serviços privados, essas pessoas poderão ser vacinadas nos serviços privados. E, palavra do Ministério também, quando terminar toda a vacinação, se sobrar vacina, poderá ser contemplado também esses outros grupos de pessoas que não ficaram dentro dos grupos distribuídos pelo Ministério da Saúde. Então, necessariamente, quem está dentro dessa faixa etária não há necessidade de se preocupar, porque de alguma forma ele pode se vacinar, é isso? E dentro da estatística que eu falei, dos casos passados, esse grupo de pessoa que ficou fora é o grupo que tem menos probabilidade de adquirir a gripe. E se adquirir essa gripe, a gripe deverá ter uma resolução normal como todas as outras gripes. Esses grupos selecionados, crianças até 2 anos, gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas e a população jovem de 20 a 29, são os grupos que mais foram incluídos nos casos do ano passado. Então, por isso, esse cuidado do Ministério da Saúde de escolhê-los. Mas qual o balanço que o senhor faz dessa primeira etapa? Vamos começar falando pelo menos aí em torno de quantas pessoas foram vacinadas nessa primeira etapa? Olha, foi um balanço extremamente positivo. Apesar, assim, do tumulto observado no início da vacinação, sobretudo nos casos dos pacientes crônicos, porque o Ministério da Saúde não exigiu nenhuma documentação para que você comprove ser um paciente crônico. Bastaria que qualquer pessoa chegasse em qualquer unidade e dissesse, olha, eu sou diabético, eu tenho asma, essa pessoa seria vacinada. Isso fez com que muitos pacientes crônicos não fossem vacinados naquela época e muitas pessoas que não são crônicas se vacinassem. Então, assim, a gente tem um balanço extremamente positivo e a gente espera que essa segunda fase que se inicia agora seja mais tranquila. Por quê? Porque existe um grupo de pacientes, de pessoas muito bem definidas. Ou seja, serão pessoas de 20 a 29 anos. Segundo, o Ministério da Saúde diz que todo mundo tem que apresentar um documento com foto. Ou seja, aí nós vamos... mais organizado e muito mais fácil de controlar. Seguramente a gente espera que não tenha tumulto. A população tem que entender que é uma vacinação longa, que vai de 5 a 23, ou seja, não tem a necessidade de todo mundo querer se vacinar no primeiro, no segundo, no terceiro dia. É preciso que as pessoas entendam isso para que a vacinação possa transcorrer sem dificuldades e sem atropelos e todas as pessoas possam ser contempladas. Ao tomar a vacina, a partir de quantos dias ela começa realmente a fazer efeito? A imunização ocorre em volta de 14 a 20 dias. Sua pergunta é muito importante, por quê? Porque as pessoas, eu me vacinei, eu estou imunizado, então eu posso fazer qualquer coisa. Não. Primeiro, que a vacina tem uma eficácia de 95%. Segundo, que a imunização vai ocorrer de 14 a 20 dias. Terceiro, todo mundo dentro desse grupo de pessoas tem que ser vacinado, porque não tem nenhuma contraindicação, exceto doença aguda. Se alguém tiver com processo infeccioso agudo, alguma coisa, aí a equipe vai avaliar, essa pessoa não será vacinada. E a segunda, as pessoas que têm alergia ao ovo,
que uma das passagens dessa vacina é pela proteína do ovo. Então, essas pessoas que têm alergia também não deverão ser vacinadas. Fora isso, todas essas pessoas que compõem esses grupos devem ser vacinadas. Me perguntaram se quem está com febre alta poderia se vacinar. Não tem problema. Aí é que eu lhe digo, depende da avaliação do grupo, porque se for alguma coisa aguda, se essa febre, vamos supor, se você tiver gripado e tiver com febre, você vai ter que ser vacinado e avaliado para a equipe para ver se precisa ser instituído um outro tratamento. Mas se você tiver, por exemplo, uma pneumonia com febre, então já é um diferencial. Isso vai ser avaliado pelas equipes de triagem que estão nas unidades. Só para encerrar nossa entrevista, como a Secretaria hoje Municipal de Saúde está monitorando os casos efetivados, registrados realmente de pessoas que realmente estão com a gripe H1N1? Olha, existe um comitê de gestores que inclui a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, com os setores de vigilância epidemiológica que trabalham juntos. Todos esses pacientes, ao apresentar qualquer sintomatologia que chame atenção, por exemplo, se tiver gripado, se tiver febre alta, acima de 38, se tiver algum desconforto respiratório, essa pessoa tem que procurar qualquer unidade de saúde, seja do município ou do estado. E lá o profissional vai estar habilitado para fazer a avaliação e, se em caso de suspeitar da doença, ele já poderá ser encaminhado para os hospitais de referências. O hospital de referência de adulto é o Hospital Geral, o hospital de referência de criança é o Hospital Materno-Infantil. Doutor Gutenberg, muito obrigado pelos esclarecimentos a respeito dessa gripe, né? É uma situação que realmente a população ainda está um pouco assustada, cheia de dúvidas a respeito. E nós agradecemos aqui a sua participação no programa de hoje. Olha, eu é que agradeço a gentileza de vocês e assim, a oportunidade de permitir que a gente cada vez mais explique para a população a necessidade, mas explique também que a maioria das pessoas que terão essa gripe acontecerá normalmente como qualquer outra gripe, ou seja, não há motivo de alarde, e as pessoas escolhidas pelo Ministério da Saúde como grupos que deverão ser vacinados, procurem na sua época ser vacinados, que aí todos nós juntos, não só poderes públicos, mas a população em geral, estaremos trabalhando para que a gente possa atravessar isso sem grandes complicações. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigado também. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. E desejamos a todos vocês um excelente final de semana. Mande sugestões para pontodevista@yahoo.com.br. Fiquem com Deus e não esqueçam, no próximo sábado nós temos outro encontro marcado sempre nesse mesmo horário, às 11 horas da manhã, aqui pela TV Cidade. Agora, se divirtam aí com os erros de gravação no quadro Bastidores. Tchau! Tchau! Então, Alcineia, nos quadros, que quadro é esse? Onde eu tirei esse quadro? É que tu voltou pro ginásio, entendeu? Esquadro, régua, 3, 2, beleza. Eu morro de medo de agulha. Ai. Doeu. O que a gente faz com esse quadro mesmo? Tu quer saber, né? Eu quero. Tem certeza? Tu procura conversa comigo, tu deixa de coisa. Ela não vem procurar conversa? Diz pra mim se não vem. Quer? Vem, mamãe, vem. Isso daqui, mamãe, pra ficar com a mamãe. Doutor Oswaldo tratou de você. Tá bonitinho, viu? Olha a coisinha linda da mamãe. Né? Esse assunto realmente está rendendo, porque tem muita gente que está nessa faixa etária de idade e que está na maior dúvida, inclusive né? nós duas, né? Não, eu não tenho 40 anos, aí eu te pego, Sônia. Ah, meu Deus do céu. Ponto de vista. Oferecimento. Gráfica Arco-Íris. Nosso objetivo é a sua satisfação. Sebrae. Quem tem conhecimento vai pra frente. Potiguar. Muito mais variedade para o seu lar. Clínica Veterinária Zoomania. Trate bem o seu melhor amigo. Faculdade São Luís. Educação com seriedade. Internacional Marítima. Você pode fazer a diferença.